No vídeo de hoje eu trago a solução para um problema que você aí tem. Quer descobrir? Vamos abrir essa caixa juntos aqui? Bora! Já coloco aqui na mesa, vem comigo. Vamos abrir a caixa. E agora sim, com o PAIS 225, o distribuidor de antenas da Fenix Pro na minha bancada, vamos estudar mais sobre distribuidores, não só da Fenix, mas aqui no vídeo de hoje eu quero mostrar o Fenix, beleza? Você aqui tem outro distribuidor, também vai aprender, então segura a onda. Primeiro ponto, por que usar um distribuidor de RF? Vamos ter dois conceitos aqui neste momento. Antena que vem no kit do seu microfone, não importa se é Fenix, o PTU, 2U, se é o PTU 7000, se é o 6000, não importa a marca, se é Sennheiser, Shure. Eu acredito que, se não é 100%, é 99% dos kits vem com antena omnidirecional, meio comprimento de onda, como essa antena aqui da frequência de 555 MHz, certo? Essa antena, ela é omnidirecional. Uma antena omnidirecional, ela em pé, ela enxerga em seu raio de 360 graus, aqui. Na parte de cima da antena, eu tenho, vamos dizer, um cancelamento. Ele não consegue enxergar essa parte de cima. Então a antena não enxerga, vamos dizer assim, né? A antena não enxerga assim. A antena vai enxergar assim, porque a cobertura está aqui. É omnidirecional, mas é aqui. É como se eu pegasse uma bexiga e fosse no meio da bexiga e apertasse aquele meio da bexiga. Vai ter um desenho próximo de um desenho 8, né? Uma figura 8 se eu cortar ela. Então, é mais ou menos isso que funciona com uma antena omnidirecional. Aqui na minha mão, eu tenho uma antena direcional. Então, eu tenho cancelamento aqui atrás e ganho aqui na frente. Só por si só, a antena direcional tem um ganho maior aqui, ó. Deixa eu ver se no manual aqui da Fenix fala exatamente, para mim não falar bobagem, mas eu vou deixar uma figura aí. Eu acredito que eu vou deixar uma figurinha para vocês aí. A antena, ela deve ter um ganho de 7 alguma coisa a mais do que esta antena aqui. Só por ser direcional. Existe um raio que vai trazer uma maior potência aqui no meio. Vocês vão estar vendo aí na imagem. E aí quando você abre, você acaba perdendo um pouquinho. O importante é que o teu microfone, olha que microfone bonito aqui, ó, Fenix Pro. O teu microfone esteja na frente da antena e não atrás da antena, certo? Diferente dessa antena omnidirecional, que eu posso rodar com esse microfone aqui e a antena vai enxergar da mesma maneira. Aqui não. Aqui eu tenho ganho aqui na frente e eu tenho queda aqui na frente. Muito parecido com uma cápsula cardioide, não é? Aqui, ó, uma cápsula cardioide. Então eu tenho cancelamento na parte de trás do microfone e quando eu vou chegando à frente da cápsula, eu tenho maior ganho. Aqui também vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, só por isso eu tenho um ganho. Agora, vamos enxergar outras particularidades. Eu acredito que você não vá colocar a base do microfone a 2 metros de altura na lateral do palco, porque é meio complicado fazer isso, certo?
colocar a base a 2 metros de altura com a antena enxergando a lateral do palco para que não haja barreira nenhuma, que o mundo ideal do RF é que bastão, estamos falando de microfone, bastão, antena receptora, enxergue, né, os dois aqui, ó, antena aqui embaixo, enxergue sem barreiras. Isso é o mundo ideal. O mundo, vamos dizer assim, das igrejas, a base está no chão, a base está na house, longe pra caramba, existe uma barreira e a gente trabalha no mínimo possível viável do RF. No mundo profissional, eu chamo do máximo possível de qualidade de RF. Nas igrejas existe esse probleminha. Trabalhamos com o mínimo possível viável para que funcione. E tem alguns lugares que nem aí está. Para aqueles famosos as fugas de frequência, não é? Trazer isso para o mundo do profissional para as igrejas é o meu dever, tá? Eu encaro isso como o meu dever. Então, você precisa entender o básico do RF, mesmo que você não tenha as ferramentas ideais, mas que não faça o erro de colocar a base lá na house com uma barreira de pessoas na frente do teu microfone, na frente da base. Coloque na lateral, não pode colocar no chão, coloque aí numa altura a 1,5 metro do palco, seria o ideal. Então faça uma prateleira na lateral da igreja, coloque o microfone nessa prateleira, afaste a antena da parede, tá? Mas aqui, gente, esse kit da Fênix, o PAIS 225, vai trazer a possibilidade de você colocar o equipamento no rack, tá? Lá no altar e nunca na house, para evitar problema. Então, colocar a antena na lateral do palco vai ser melhor. E aí, voltando para o rack, o equipamento estando no rack, no kit da Fênix, você tem um cabo, cadê ele? Eu estou usando um aqui, cadê o segundo cabo? Coaxial, com impedância de 50 ohms e 3 metros. Cadê o cabinho de 3 metros? Sumiu. Cabo de 3 metros sumiu. Sumiu não, tá aqui, ó. Vem o cabinho de dois cabos de 3 metros, tá? Vem 2 cabos de 3 metros. Um eu estou usando aqui e o outro é esse daqui, tá? Seria para essa segunda antena, beleza? Vamos lá. Rafael, por que esse visor aí? Para que isso? Tem um nível que eu tô vendo. Para que serve esse nível? Vamos lá. Então, você colocou no rack, colocou o cabinho, colocou a uma altura aí de 2 metros, né, na lateral do palco. A antena está enxergando o bastão. E agora você se depara com esse visor aqui, né? Com esse visor aqui. E você fala, então se eu colocar no máximo, que é 16, eu tenho o melhor ganho possível? Não. Primeiro, cada ponto desse, então 1, 2, 3, não é 1 dB de ganho, é meio dB de ganho. Porque essa antena, esse amplificador, ele dá 8 dB de ganho. 8 dB de ganho, certo? Então, como é 16, eu tenho meio dB de ganho a cada ponto que eu dou aqui. Por que colocamos ganho? Não é para amplificar a frequência, porque quando enxergamos o conjunto do RF e essa antena trabalha de
400 a 950 MHz, a gente enxerga que se eu der um ganho, eu vou dar um ganho em toda essa região de 400 e 950. Eu vou aumentar tudo. Eu não vou só aumentar o recebimento da frequência deste microfone, eu aumento o ruído, eu aumento o canal de televisão, eu aumento tudo. E por que aumentamos? Por conta do cabo. O cabo vai trazer uma perda na potência. Entre a base e a antena existe o cabo. E à medida que você tem deste cabo, você tem uma queda em dB. Então, o que a gente faz é compensar essa perda mediante ao cabo que você está usando e colocar aqui. O cabo que a Fênix manda é um cabo muito legal para você que trabalha com estrutura fixa, com estrutura de pequeno porte. Mas se você busca levar, alugar, ir para cima e para baixo com esse equipamento, você vai adquirir um cabo com maior bitola, se aperfeiçoar em saber a diferença das bitolas, para ter a menor perda possível no cabo e colocar o menor ganho possível aqui, certo? Então, se eu tenho aqui uma perda próximo de 3 alguma coisa, eu vou deixar entre 6 e 7 aqui, ok? Que é aproximadamente 3 ponto alguma coisa, tá bom? Recolocando isso, eu vou tirar a perda do cabo, tirar não, compensar a perda do cabo, ok? E aí, eu não vou amplificar o ruído em excesso, beleza? Ficamos claros sobre isso. Você nunca vai deixar em 16. Você, com o cabo, vai deixar entre 6 e 7. Tá tudo direitinho. Agora vamos para os detalhes deste equipamento. Eu vou virar aqui. Como que a gente faz a ligação dele? Eu tenho aqui, vocês perceberam? Eu tenho o PTU-2U e o PTU-7000, ok? A Fênix manda 10 cabos, que é o suficiente para você fazer ou 10 microfones que trabalhe com uma antena cada base, ou 5 receptores da linha PTU-2U, ou outro sistema que você tem aí. Vai funcionar nos transmissores analógicos e vai funcionar nos transmissores digitais, beleza? Tanto analógico quanto digital, o sistema PAS está aprovado. O cabo, eu vou pegar aqui, ó, tem um canal 1, 2, 3, 4, 5. Só que existe 4 canais normais, vamos dizer assim, e existe este canal aqui, ó. Esse canal aqui é para fazer cascata, certo? Esse canal aqui é para fazer a cascata. Então você vai ligar um outro PAS nesta entrada aqui para fazer 20 microfones, tá? Fazer 20 microfones ou 10 sistemas duplo, né? Com 2 antenas à base. Então você vai evitar colocar 4 antenas para colocar 2 antenas e conseguir o sinal ideal. Então você colocaria aqui nessa entrada o outro PAS 225. Neste caso, eu posso usar isso aqui para um receptor da linha da própria Fênix, ou, né, vamos colocar aqui, ó, tá certo. Aqui. Então eu não perco essa entrada, essa saída, na verdade, perdão, essa saída. Aqui, ó, eu vou ligar o outro
E aqui nesse outro canal, eu vou colocar o PTU aqui. Usando o PTU 2U, eu já consumi 2 de cada lado, 2 canais, 2 saídas de cada lado, certo? Na linha PTU 7000, eu tenho 4 microfones e 4 antenas. Então eu já tenho aquele sistema básico. Eu vou colocar aqui e posso escolher a posição que eu vou trabalhar deles. É muito simples a ligação, gente. Muito simples mesmo a ligação. Vai fazer rapidão. E o outro ponto positivo dessa base é que ela alimenta, tá? Ela consegue alimentar pela própria fonte do PAS 225, vai fazer a alimentação dos outros sistemas, né? Das outras bases. Então, com o cabinho que vem, você consegue ligar 4 bases. Ou então, né, no caso aqui, ó, é uma base dupla e aqui é uma base para 4. Desta maneira, eu não tenho a necessidade de ficar colocando fontes no rack. Economiza espaço, né, logística de cabeamento e tudo mais. Então, o local da antena vai ser aqui. Eu vou fazer aqui o exemplo dessa antena aqui para ficar simples. Vou pegar aqui, ó, com o cabo de 3 metros, aqui é só exemplo. Olha lá. Certo? E aqui eu vou colocar o ganho. E o ganho que a gente trabalha é o valor. O ganho é 3 ponto alguma coisa. O valor aqui é 7, tá? 3,5 é o ganho e aqui vai estar 7. Pronto. Feito isso, sua base Phoenix, Shure, Sennheiser, qual seja a marca, desde que seja um receptor, vai funcionar com o PAS 225. Detalhe importante, não confunda combiner com distribuidor. Distribuidor é para recebimento de RF. Combiner, ele vai pegar transmissores que a gente tem aí para fones, sistemas de monitoramento, e vai combinar o sinal para que saia em uma antena. Por isso é combinador, combiner. E aqui é um distribuidor, beleza? Eu espero que tenha passado tudo o que necessita para que você use o seu PAS 225, certo? E saiba que essa é uma solução para você que tem problemas de falhas com o microfone. Porque o kit Phoenix vai te entregar um sistema direcional sem falhas. Sabendo usar. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar para vocês aonde eu estou usando o PAS 225. Bora ver comigo? Bora lá!
sabia que comprar um tecido mais caro só iria nos trazer problemas. Mas foi você que disse para eu avisar que compraríamos mais caro por conta do tecido. Mas eu não pedi para comprar tecido nenhum. Mas pelo que eu me lembre, foi você que fez as dívidas, não foi? A família Valência sempre nos ajudou. E agora querem nos colocar como errados por querer salvar a nossa casa. Pessoas assim só se preocupam com seus próprios problemas. Isso não tá certo. Deve ter algo que eu possa conversar com eles. Mas se bem que é melhor então focar na encomenda das viúvas.